Bom dia, Thanks God Every Day. Hoje mais um dia especial, nessa quarta-feira, lembrando que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não é lindo isso? Saber que nós começamos o dia, mas as misericórdias do Senhor já se renovaram. Bom dia, Sul. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, nos renova, nos traz o novo do hoje, né? Pra gente fazer diferente, pra gente avançar, pra gente evoluir. Muito bom começar o Thanks God Every Day lembrando essa verdade bíblica, né? Eu escolho acreditar na palavra. E você? O que você escolhe? Qual é seu estilo de vida? O meu estilo de vida, decidi acreditar. Se está escrito, é verdade e é pra mim, que sou filha de Deus. E você compartilha comigo dessa opinião, desse estilo de vida? Bom dia, Su. Então vamos lá. Nós estamos lendo Filipenses 3 essa semana, né? Nos inspirando essa palavra, Filipenses 3:12. Bom dia, Ivone, seja bem-vinda. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Bom dia Patrícia, bom dia Jairo. Qual é a nossa soberana vocação, né? A nossa soberana vocação, o principal que nós precisamos nos ater e nos envolver nessa tarefa é lembrar quem nós somos. Essa é a nossa vocação. Nossa vocação é a vocação de filhos. E nós somos filhos verdadeiros, né? Mas só que a mentira do mundo, a mentira do inimigo de Deus nos afasta o tempo todo dessa verdade. Então, muitas vezes alguém fala comigo assim: André, eu gosto de te ouvir de manhã, né? Você fala umas palavras que me motivam, ou seja, você fala de motivação. Deixa eu só fazer uma correção. Espero não motivar você. Espero sinceramente não motivar você. Por que eu espero não motivar você? A única motivação verdadeira é a motivação que vem de dentro para fora. Se eu motivo você, isso nós podemos chamar igual como se fosse um banho quente. Sabe um banho quentinho? Quando você tá com vontade de esquentar o corpo, então dá aquela relaxada, aí você entra debaixo de um chuveiro gostoso, assim, aquele banho gostoso, e é muito bom um banho quente ou um banho morno, quando você tá querendo aquilo. Só que você sai debaixo do chuveiro, não tem mais nada. Então motivação, quando é o outro motivando, funciona muito assim, né? Então você entrou no banho, é gostoso enquanto você tá ali, então é gostoso enquanto nós estamos aqui. Mas se for só motivação, eu motivando você, quando você sai do banho, você sai debaixo ali do chuveiro, acabou, não tem mais nada. Então o que eu espero de verdade, o que eu espero aqui me reunindo com você todos os dias de segunda a sexta-feira? Fez um ano, né? Tem gente que tá comigo aqui há um ano, outros chegaram depois, mas todos os dias eu trago a palavra de Deus, eu falo uma palavra forte aqui, e a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, né? Que separa, que corta no meio, tem que separar. E então o que eu espero aqui realmente é que nós estejamos alcançando a ativação. Quando eu abro a minha boca para falar com você, o que eu espero é ativar você. Ativar como, Andréia, né? Como é que ativa? Ativa você sabendo, ou você lembrando, ou você buscando a verdade de que nós somos filhos. E se filhos, herdeiros das bênçãos do Senhor, herdeiro do melhor de Deus nessa terra. É isso mesmo. Jesus Cristo é o primeiro, né? Ele era Paulo fala, Jesus era o primogênito e agora virou, na verdade, o primeiro, mas ele é o primeiro, mas na verdade ele virou o mais velho, né? Aliás, ele era o unigênito, né? O único, né? E aí ele vira o primogênito, que é o primeiro de muitos irmãos. É nessa verdade que nós temos que ancorar a nossa vida, né? Ele era o unigênito de Deus, ou seja, o filho único de Deus. E ele se tornou o primogênito de muitos irmãos, assim Paulo fala. Então todos nós estamos debaixo dessa linhagem, né? De filhos de Deus. Isso começou lá no Éden.
onde nós somos confundidos, a nossa essência foi confundida no Éden, quando tenta nos dizer, né, e o tempo todo o inimigo trabalha nisso, para nos mostrar que nós não temos acesso. Mas isso é uma mentira. Jesus veio e nos deu acesso, né? Aí fala, André, você está falando essa semana sobre emagrecimento, agora minha cabeça bugou aqui. O que tem a ver isso com emagrecimento? E eu vou te contar agora o que tem a ver com emagrecimento. Trabalhando com tantos anos de emagrecimento, eu vejo muitas pessoas trabalhando, vivendo essa questão do emagrecimento, né? Primeiro, bom dia quem chegou aí, Cláudia, Grazi, sejam bem-vindos, né? Eu vejo muitas pessoas lidando com a questão do emagrecimento. Se você se identifica, você já vai, agora você vai entender, como se estivesse num barco furado, entrando água. E aí, o que acontece quando a pessoa tá ali, já fica desesperada, tá entrando muita água nesse barco, ela tá no meio de um rio perigoso ali, fundo, e ela começa a tirar com um balde água de dentro. Só que na mesma proporção que ela tira a água, entra a água pelo buraco. E isso pode não acabar muito bem, né? Então muitas pessoas, elas lidam com o emagrecimento dessa forma. Ao invés de tapar o buraco que está entrando água sem parar, ela fica desesperada tirando essa água. Por isso que a maioria das pessoas que querem uma vida plena, que querem uma vida saudável, que querem o emagrecimento, elas ficam o tempo todo engordando e emagrecendo, engordando e emagrecendo. Sou saudável, sou fit de segunda a quinta, quando é sexta-feira, sextou, eu já não sou tão fit assim, eu já começo a ganhar o peso, né? Muitas pessoas, o que perdem na semana, ganham exatamente aquilo no final de semana e viram uma loucura, né? E aí a pessoa começa a desanimar. Então, onde é que está a questão, né? Onde é que está essa questão? A questão, a essência do problema. E eu falo de emagrecimento, mas na verdade são todas as outras coisas, né? Ei, Débora, bom dia. São todas as outras coisas, tem a ver com a vida plena de maneira geral. Então o emagrecimento, o estar cheio de energia, o ter vida plena no corpo é uma face de uma coisa muito maior, que é também ter o casamento restaurado, um casamento feliz, um casamento abençoado. É também ter as finanças resolvidas, é também ter a educação de filhos resolvida. Tudo isso faz parte de uma vida plena, né? Mas essa semana especificamente nós estamos falando de emagrecimento, até porque nós estamos com um desafio de 5 dias, né? Então nós estamos falando mais sobre emagrecimento. Mas a essência de tudo, a essência é quando eu não sei quem eu sou e eu estou perdida nessa vida, né? E aí é que é o problema, é quando eu penso que não é pra mim. Eu acompanhei uma pessoa, um líder religioso, na verdade um padre, ele morreu tem um tempo, não vou citar o nome porque com certeza é conhecido de vocês e eu não quero citar nome, mas ele morreu com menos de 50 anos de idade, eu tinha uns 40 e poucos anos de idade, ele morreu de câncer. E eu ouvi uma fala dele que eu fiquei bem impressionada. Ele falou o seguinte, que ele tendo sido fumante uma vida inteira, ou seja, ele plantou o câncer, né? Ele tendo sido fumante uma vida inteira, ele não tinha coragem de pedir para Deus a cura. Por quê? Porque ele merecia morrer de câncer, uma vez que ele plantou o câncer sendo fumante uma vida inteira. Que coisa doida, né? No primeiro momento a gente ouve, isso parece bonito, né? Parece bonito, né? Bom dia quem tá chegando aí, Lília, Nice, Tati. Parece bonito. Não, eu não mereço, né? Eu não mereço ser curado do câncer porque eu sou responsável, eu cavei meu próprio câncer fumando. Ou então eu não mereço ter saúde uma vez que eu comi errado a vida inteira. Isso, a raiz disso aí é chamado de merecimento. E na verdade, merecimento funciona muito bem na nossa vida aqui. Eu faço, eu mereço. Mas na verdade, a relação com Deus não tem nada de merecimento. Nós não merecemos. Não era só ele que não merecia a cura, não. Ninguém merece. Mas não é porque nós merecemos que Deus faz. É gratuito. A graça de Deus é gratuito. O dom de Deus é gratuito. Esse é o segredo. Então, se eu quero um corpo saudável, se eu quero ser magra, mas minha vida inteira eu fiz errado, tá, vai lá em Jesus e resolve com ele, porque ele dá de graça. Ele dá de graça. Na verdade, não tem a ver com merecimento, tem a ver com a graça de Deus. Sabe por quê? Porque dentro de nós existe uma versão perfeita
perfeita de Deus. Olha que coisa linda, é o que Paulo fala nessa palavra. Eu não alcancei ainda, nós lemos Filipenses 3, versículos 12, 13 e 14. Eu não alcancei, mas eu persigo isso, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu persigo o alvo. Eu estou focada no alvo e eu deixo para trás os erros que eu cometi. E essa que é a maravilha, porque a essência está dentro de nós. E a essência é porque nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Se filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Isso é maravilhoso, isso é muito maior do que nós podemos perceber, é muito maior do que nós estamos vivendo. Nós temos que fazer essa correção. Te contar uma coisa que aconteceu ontem eu fiquei muito feliz, olha só. Ontem à noite eu fui pro prédio da igreja, né? Tá tendo um jejum esses 21 dias. E eu tava no prédio da igreja e duas fileiras assim na minha frente, tinha uma aluna minha do método, né? Vou citar o nome, porque quando a coisa é boa a gente tem que citar o nome, né? É a Ivânia, ela é aluna do nosso método e ela tava duas fileiras assim na frente lá. E aí eu olhava pra ela, gente, ela tava numa calça jeans, sabe calça jeans mais alta um pouquinho, quando a pessoa tá magra, quando a pessoa tá bonita. Ela tava tão vaidosa, ela tava com uma blusa bonita, tava com o cabelo arrumado, ela tava toda muito bonita. Mas é interessante que foi ali mesmo que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos há, sei lá, muitos anos atrás, e ela tava 10 quilos acima do peso. Detalhe, Ivânia não tem 1,60m, acho que é 1,56m, se eu não me engano, né? Então ela é baixinha. E ela perdeu 10 quilos, ela eliminou 10 quilos com a gente, ela é aluna do método. E olhar para aquela menina, né? Ela tava parecendo uma menina, né? Ela tava muito linda. E com aquela calça jeans, parece que é uma calça jeans nova, né? Até porque tem que ser nova, né, gente? Que quem perdeu 10 quilos não dá pra usar a mesma calça jeans de antes, né? Ela tava muito linda. E eu olhando, eu meditava com Deus e falava, Deus, existe uma melhor versão dentro de todos nós. Essa versão da Ivânia magrinha, da Ivânia 10 quilos a menos, ela já existia aí dentro. O meu papel foi só ativá-la, lembrar quem é ela, lembrar qual é o modelo, qual o molde que ela foi feita, né? E aí uma vez que ela ativou isso, ela entrou num processo de vida saudável. Hoje, ela, não sei, acho que ela tá com 6 meses com a gente, não tenho certeza. E hoje, ela tá na sua melhor versão, 10 quilos a menos. É aí que tá o segredo. Então, a gente é magro, não é porque a gente é diferente, não é porque eu dei sorte, não. É porque você ativa dentro de você o que você já é. Você é herdeiro, você é herdeira do melhor de Deus em todos os sentidos. E quando nós ativamos isso, nós damos uma quebrada no trabalho que o inimigo de Deus faz, querendo nos afastar de tudo o que Deus tem para nós, né? Então, quando nós vamos nisso, nós vamos na raiz. Nós vamos na raiz. Outro dia eu já falei aqui, mas eu quero repetir. Existe a minha força e existe a potência de Deus. Quando eu estou tentando tirar a água desse barco, o barco continua furado. E eu insisto para tirar essa água e o buraco vai deixando entrar mais água. Eu estou na força, na minha própria força, na força do meu braço. Mas quando eu vou na raiz, e a raiz é lembrar quem eu sou, a raiz é lembrar que Deus não me dá o que eu mereço. Deus me dá de graça o que Ele é. E aí eu trago pra vida essa Andréia que estava lá dentro achando que não estava merecendo nada. Essa é a raiz de toda mudança, é entender a nossa verdadeira identidade. E aí, para ficar mais claro, que talvez ainda não esteja claro ainda o que eu estou falando, eu quero lembrar o seguinte. Nesses anos todos, né, lidando com o emagrecimento, principalmente mulheres, né, meu trabalho é muito com mulheres, até porque as mulheres buscam mais vida saudável do que o homem, vocês sabem disso, né? Mas olha só, o que eu já encontrei, vou citar algumas questões que eu já encontrei aqui, nessa caminhada, citar para vocês aqui. Por exemplo, muitas mulheres não tapam o buraco que tem na vida dela, um buraco nas emoções, que, por exemplo, o buraco de ter sido abusada sexualmente na infância. É uma questão muito difícil, muito dura, eu sei disso. Só que se não resolve essa questão, ela passa a vida inteira com culpa, porque é muito pesado. Mas a criança abusada sexualmente, ela não desenvolve, não é tão comum desenvolver raiva do abusador. Ela desenvolve culpa. Que loucura, né? Culpa. Então, se aquela criança se sente culpada por viver tudo aquilo, ela leva essa culpa durante a fase adulta.
E aí ela tem um não merecimento de ser magra e bonita, porque se ela fica magra e bonita, ela chama a atenção de outros homens, e aí remete à situação que ela viveu lá na infância. Então o abuso sexual vivido na infância funciona como um buraco nesse barco a vida inteira. Outra situação, meninas, né, principalmente meninas, que têm uma ausência de pai. O buraco emocional que tem na vida dessa mulher é uma ausência de pai na infância, que pode ser de pai que realmente abandonou, ou então um pai que trabalhou tanto que não teve condições ou emocionais ou de tempo de colocar aquela menina no colo, de adular aquela menina, de proteger aquela menina. E ela leva isso, esse buraco da paternidade pela vida inteira. E isso faz com que ela precise de proteção. Onde que as mulheres encontram proteção? Pasmem. Mas encontram proteção, na maioria das vezes, numa capa de gordura que protege o seu corpo. A gordura, a capa de gordura, é muitas vezes uma capa de proteção que protege essa mulher que não foi protegida na infância. Esse é o buraco que ela tem. E muitas outras situações, então muitas dores da infância são levadas para a vida adulta e não são tratadas. É esse buraco que existe no barco. E as mulheres insistem em fazer dieta, que funciona, claro que funciona. Existe uma lógica chamada balanço calórico. E eu sempre falo sobre isso. O balanço calórico, você tem que comer menos do que você gasta e pronto, é só matemática. É claro que existe esse lado. Mas o balanço calórico funciona emagrecendo. Depois a compensação emocional traz mais comida e engorda de novo. E aí usa o balanço calórico e emagrece. Depois a compensação emocional traz mais comida, o excesso engorda, e assim vai a vida inteira tentando tirar a água do barco, né? Existem muitas outras dores que as pessoas, uma outra dor muito comum, tanto para homens como para mulheres, uma parceria nas, entre aspas, desgraças dos pais. Então, por exemplo, a mãe foi traída pelo pai e a mãe se torna, largou tudo e acaba ficando obesa, não se cuida mais, e as crianças que acompanham aquilo, elas se conectam à dor da mãe, a dor da mãe que foi traída, ou que foi abandonada, ou que foi trocada, ou que simplesmente continuou com o pai, mas perdeu toda a vaidade, perdeu toda a motivação. É a história da mãe, mas a criança ali, tanto menino quanto menina, se conecta nessa dor. É muito comum as crianças se conectarem com a dor da mãe. Talvez você, adulto, você nunca foi traído, nunca foi deixado, mas a conexão sua de dor é a dor com a mãe. E aí isso é um buraco emocional que nunca é resolvido, nunca é tratado. Aí você fala, André, mas como é que eu resolvo isso? Vocês sabem que eu falo muito sobre isso aqui, né? E eu já falei sobre bloqueios, sobre desbloqueios, já dei dica, tem muito material aqui. Quem quiser aí fazer uma maratona aí, tem muita coisa, tanto no Instagram, eu tenho séries aqui sobre bloqueios, desbloqueios, como eu tenho também no YouTube, muitas playlists sobre isso. Eu sempre falo sobre isso, por quê? Porque eu quero ativar você. Eu quero fazer você ir atrás da solução. Eu quero que você acorde, que você assuma quem você é de verdade. Você é filho, se filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, de uma vida plena em todos os sentidos. E não é para depois da morte, não. Depois da morte o melhor fica pro final, mas isso é uma outra história. Não vamos falar aqui agora para onde nós vamos, mas vamos falar onde nós estamos. E nós estamos numa terra e nós temos que viver aqui como filhos, herdeiros de tudo que é de Deus. Nós temos que reinar nessa terra. E isso envolve emagrecimento, envolve o financeiro, envolve o casamento, envolve a educação de filhos, envolve tudo. É a vida plena. Eu vim para que tenham vida e tenham vida plena. Você acredita no que está escrito na palavra? Eu comecei hoje falando sobre isso, né? Eu escolhi acreditar e você acredita. Ou você acha que é tudo muito bonito, mas que está aqui, né? Na palavra, está aqui. Quando eu leio é verdade, mas quando eu fecho deixa de ser verdade. É isso, é o estilo de vida. Não pode, não é isso, não é isso. Nós somos chamados para viver o evangelho na prática, para viver a palavra de Deus na prática. A palavra de Deus tem que ser essa espada de dois gumes que separa uma vida velha de uma vida nova. E é isso que eu trago todos os dias aqui. Então é preciso ir lá atrás. Só que o inimigo que te bloqueou lá atrás, ele fica colocando na sua cabeça que vai doer muito, que é melhor você não mexer nisso. E aí você passa uma vida inteira tirando água do barco furado.
Então, enquanto nós não pararmos para tampar esse buraco ele é emocional. Ele não é espiritual, e às vezes a gente quer resolver no espiritual o que é emocional. E o que é emocional tem que se tratar como emocional. O que é físico como físico, e o que é espiritual, espiritual. Mas tudo isso é um conjunto que traz para nós a vida plena, a vida em Deus. Então não deixe esse buraco emocional te levar para longe, distante. O barco, ao invés de te levar para a fonte, que é Deus, te leva para longe, leva para a margem de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. O meu papel aqui é ativar você, é te perturbar positivamente todos os dias, até você ir, vai, você avança, até você se tornar tudo aquilo que Deus te fez para ser. Obrigada pela sua companhia, obrigada pelo nosso tempo de qualidade de hoje. Amanhã eu te espero, nessa quinta-feira, no Thanks God Everyday de quinta-feira. Obrigada pela sua companhia. Amanhã eu vou estar na mesa dos notáveis, falando sobre emagrecimento, na Vinha FM. Depois eu vou colocar nos stories como é que vai ser para você me acompanhar. Fiquei muito honrada de ter sido chamada pela Vinha FM para falar sobre emagrecimento amanhã, lá junto com o pastor maravilhoso, né, pastor Guilherme Igonato, que é uma bênção. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser.